Rapaz, boa noite. Tudo bem? Graças a Deus conseguimos iniciar a nossa live. Glória a Deus, peço desculpa aos irmãos pelo atraso. Um minutinho. Ali. Glória a Deus. Boa noite a todos, você que está entrando. Deus te abençoe grandemente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Antes de a gente iniciar a nossa live, gostaria de me apresentar. Eu sou a Verônica, eu sou a líder de missões aqui da Igreja Nazarena, do Ministério da MNI, Missões Nazarenas Internacionais. E hoje a gente está fazendo essa live para falar um pouquinho sobre essa série Linha de Frente, que nasceu primeiramente no coração de Deus, né? Então, se vocês tiverem problema aí na hora de ouvir, de assistir a live, deixe nos comentários as dificuldades que vocês estiverem tendo, que a gente vai corrigir, tá? Todo mundo está conseguindo me ouvir? Está conseguindo me ouvir aí? Está tudo certo aí nos comentários? Certinho, gente? Então é com muita alegria que a gente inicia nossa série Linha de Frente. O que é essa série? Essa série são 3 encontros que teremos online. Um hoje, né? Outro no mês de julho e outro no mês de agosto. O qual teremos temas sobre como você pode atuar no campo missionário. Esses temas irão preparar e orientar você na busca para levar a salvação, né? Vai orientar você que busca, né, levar a salvação, o evangelho, seguindo a ordem da grande comissão, que a gente encontra lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, ou lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 19 e 20, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Assim como os apóstolos receberam e obedeceram essa ordem de Jesus, após ele ressuscitar, e hoje você e eu, a gente foi encarregado de pregar o evangelho onde quer que a gente esteja, né? A gente teve também essa ordenança para nós, né? Fomos encarregados de pregar o evangelho onde estivermos, fazendo discípulos para a expansão do reino. Essa noite, então, nosso primeiro encontro da série Linha de Frente, a vontade de servir indo, né? E para isso estamos em conferência com os nossos irmãos em Cristo, os missionários Lucas e Carol, qual irão falar um pouquinho do tema, como se preparar para ser um missionário. Amém? Tá tudo certinho aí para a gente conectar? Também tá saindo. Olá. Olá. Todo mundo está ouvindo? Sim, estamos aqui. Ah, então tá bom. Bem, então. Antes da gente... Esse é o Lucas e a Carol, gente. São os missionários aqui da Igreja Nazareno, né, do nosso distrito. Agora eu estou vendo vocês aqui pela tela. E aí, antes da gente iniciar, gostaria de estarem falando, gostaria de fazendo uma oração inicial, tá ok? Claro. Vamos orar então, gente. Acho que oração é tudo, né? Para que Deus possa estar tocando os corações, quem está assistindo nossa live. Amém? Amém. Vamos orar. Então, você que está aí na sua casa também, esteja em oração com a gente. Senhor Jesus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, por essa série, Senhor, linha de frente que o Senhor colocou, Senhor, nos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar capacitando o Lucas e a Carol, Pai, para estar trazendo, Senhor, uma mensagem, Senhor, que possa ir de encontro a cada coração que está assistindo essa live. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, imensamente, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Que cada pessoa que está assistindo, Pai, se elas possuem, Senhor, essa vontade de ir, Pai, para algum lugar, Senhor, para anunciar a Tua palavra, que o Senhor possa estar
abrindo os olhos espirituais de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fique conosco, assim oramos e te agradecemos. Amém. 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 Vou passar a palavra para o Lucas e para a Carol. Conforme vocês estarem assistindo a live, se vocês tiverem algumas dúvidas, vão deixando nos seus comentários, que no final, né, a gente vai ler e vai responder cada uma delas. Bom, paz, igreja, boa noite. Espero que vocês se encontrem bem aí, as pessoas que estão conectando. A gente quer compartilhar um pouquinho como foi a nossa experiência de ir para o campo, mas nossa experiência já está um pouquinho desatualizada, porque a Igreja do Nazareno, a partir do ano 2019, veio com um novo projeto de enviar missionários para o mundo. Então, eles viram o método que estava, o modelo que a igreja tinha, eles deram uma atualização a partir do ano passado. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouquinho do qual é o caminho que qualquer pessoa que tem um chamado missionário precisa percorrer, e vocês vão ver que é uma coisa bem simples, são passos bem lógicos, e é um modelo que a gente... eu fiquei surpreendido em ver ele como ficou simples agora os passos, e estamos muito felizes em poder compartilhar com vocês. Meu nome é Lucas, como foi apresentado, e essa é minha esposa Carol. Oi, gente, a paz, tudo bom? Estou muito feliz de compartilhar um pouco com vocês sobre missões. Bom, eu queria compartilhar um pouquinho, não sei se consegue compartilhar a minha tela, que eu quero... Compartilhar, claro. Só um minutinho, a gente já vai compartilhar. Uau, tá muito moderno esses negócios aí. Eu já não saberia fazer isso daí. Bom, essa é uma apresentação próprio da Igreja do Nazareno, é um documento, uma apresentação feita pela Igreja do Nazareno, então o material foi feito em inglês, foi traduzido, e ele é um material usado pelo coordenador de missão global, que é um amigo nosso, um brasileiro. Ele é a pessoa que está responsável por trabalhar toda na área de encontrar, preparar e enviar missionários. Ele é um brasileiro que agora está vivendo na Colômbia, faz uns 5, 6 meses que ele está lá na Colômbia, com um novo projeto, mas o trabalho dele, além de ter projetos lá na Colômbia, também. Então, eu quero agradecer imensamente, primeiro a vocês, Igreja do Nazareno aí de Sorocaba, por abrir esse espaço para nós poder compartilhar, e também pelo pastor Júnior e a Jaci também, de estarem dando a oportunidade, dando todo o material para a gente compartilhar um pouquinho. Amém? Bom, amém, glória a Deus. Amém. Bom, vai tentar falar, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o missionário nazareno. Tem um retraso aí, amorzinho. Bom, o missionário nazareno, como o próprio diz o texto aqui, é um discípulo semelhante a Cristo que foi separado pelo Espírito Santo para ser enviado pela igreja em oração e afirmando por esse ministério Missões Nazarenas para cruzar barreiras culturais com o propósito de espalhar a santidade bíblica. Então, esse é o foco do missionário nazareno. E aqui, passando o segundo ponto, temos que o missionário nazareno sempre é um discípulo semelhante a Cristo, onde viveu a inteira santificação pelo Espírito e foi separado para fazer esse trabalho e levar o Evangelho. Então, quer falar alguma coisa? Se você quiser falar, por favor, pode me interromper. É interessante. Por enquanto está tranquilo. Essa questão de sermos discípulos semelhantes a Cristo é parte da missão da nossa igreja, né? Nós, como cristãos, como nazarenos, temos essa missão particular, cada um, mas os missionários também em outro contexto, né?
Bom, e aí o missionário nazareno é enviado em oração pela igreja. E aqui entendemos igreja hoje é uma grande diferença no aspecto anterior com o aspecto de agora, que antes eram enviado à igreja, comissionado pela igreja lá em Kansas. Hoje a gente entende, facilita o novo modelo, que é a igreja local, juntamente com o seu distrito, tem todo o apoio para enviar o seu missionário pelo mundo. Então, trouxe esse modelo mais próximo para qualquer igreja. Não precisa ser uma igreja grande, com a quantidade de números de membros grandes. Também pode ser qualquer igreja do Nazareno. Vem mais para cá, Mourinho, você não está aparecendo na tela. Isso. Então, bom. E aí, passando um pouquinho, que aí o missionário nazareno vai para espalhar a santidade bíblica. E aí, falando um pouquinho, eu estou um pouquinho nervoso, então deixa eu relaxar um pouquinho. Falando um pouquinho sobre como ir e como mandar um missionário para o campo. Antes era feito de uma maneira diferente, muitas maneiras, tinha outros nomes. Hoje a gente tem um envio dessas duas maneiras. Temos a categoria de missionários dessas duas maneiras, como vocês estão podendo ver, um missionário patrocinado e um missionário global. Antes, a gente usava outros nomes, como era conhecido como o voluntário e o também missionário global, ou tinha um outro nome que era designação especial, mas a igreja, pegando todo o modelo, toda a experiência que eles tinham, eles deram uma resumida, fez o modelo ser um pouco mais conciso, então, tendo só essas duas categorias, o missionário patrocinado e o missionário global. A gente vai tentar explicar um pouquinho da diferença entre eles, e se tiver alguma pergunta entre eles, alguma informação a mais que a gente não passou, por favor, fiquem à vontade para a gente poder responder antes de ir para a próxima etapa, tá bom? Tá certo. Lucas, só para a gente entender melhor. Então, uma pessoa que quer se tornar um missionário, tem duas formas. Então, esse missionário patrocinado e esse missionário global, isso? Isso, exatamente. A gente mais para frente, vai explicar como é a etapa de ser um missionário da igreja. Então, a maneira de como ele recebe o chamado até o envio, é o mesmo caminho, é o mesmo processo, todo um caminho, mas aí só a maneira com que ele vai é a maneira diferente, né? Que como o título dele, vamos colocar entre aspas, o título que seria missionário patrocinado ou global. E aí a gente vai explicar um pouquinho essa diferença, o que seria o patrocinado e o global. Tá bom? Posso passar? Tá bom, então. Pode, vamos lá. Bom, o missionário patrocinado, basicamente aí está falando, a diferença básica é que ele é sustentado pela sua comunidade local, ok? Para servir a uma necessidade localizada na área que ele conhece, ou na área que ele vai, para a área onde ele vai apresentar. Quando a gente diz comunidade local, não quer dizer igreja local. Então, essa é uma diferença. Por exemplo, eu quero falar um pouquinho, antes de continuar, eu quero falar um pouquinho como eu fui e depois um pouco como a Carol foi, para a gente ver um pouquinho da nossa experiência. Mas, basicamente, o patrocinado, ele é enviado pelos seus amigos, por exemplo. O amigo quer ajudar, ele pode ajudar, a igreja local pode ajudar, pessoas da igreja local podem ajudar, pessoas do distrito dele, então, pessoas que têm o convívio, podem ajudar a pessoa para ela ser patrocinado. Aqui, o que está falando é que a pessoa, o missionário, ele precisa levantar os seus próprios recursos através de parceiros, por isso a palavra patrocinado. Então, ele precisa levantar todo o seu patrocínio para poder ir. E isso, lógico, juntamente com a sua igreja local, com o apoio do seu distrito, e a igreja do Nazareno vai começar a caminhar. A igreja, que eu digo instituição desde Kansas, lá vai dar todo o apoio e o suporte. Normalmente isso não acontece. O missionário patrocinado, ele fica no campo mais ou menos até 4 anos. Pode ficar 2, pode ficar menos,
mas normalmente até 4 anos, e a maior diferença é que não exige uma experiência anterior no campo missionário. Quer dizer, eu sou leigo, eu nunca fui, eu quero ver como é que é essa experiência, eu normalmente levanto os meus recursos e vou como patrocinado. Basicamente é isso. Quer falar sobre um missionário global, ou a gente como... Esse missionário patrocinado, tá me ouvindo? Tô, sim, pode falar. Ah, legal. Esse missionário patrocinado, ele tem que ser membro de uma igreja do Nazareno? Sim. Aqui vamos falar, a Igreja do Nazareno, ela respalda o envio de pessoas que já estão envolvidas com a igreja local. Então, isso, em outras palavras, né, o envio de missionários pela Igreja do Nazareno, primeiro, ser um nazareno e ser um membro em plena comunhão, uma pessoa que está envolvida nos ministérios. Geralmente a pessoa vai estar envolvida em M&A, mas uma pessoa envolvida com uma vida, mas, assim, geralmente, que eu digo, pode ser qualquer outro ministério, mas estar envolvida com a vida da igreja, com os ministérios da igreja local, porque é aí que o chamado se fortalece, né, do serviço. Uhum. É aquela simples brincadeira que a gente faz entre como é que uma pessoa pode ser missionário longe se ela não consegue demonstrar a Cristo com a sua família próximo, com a sua igreja próxima. Então, o fruto desse chamado já tem que ser visto desde o primeiro momento, não esperar estar fora numa outra cultura para poder falar de Cristo ou demonstrar a Cristo ou apresentar o evangelho, tá bom? Bom, a gente pode passar para o missionário global? Pode sim. Legal. Então, o missionário global, ele é principalmente sustentado pelos esforços das ofertas de Fundo de Evangelismo Mundial. Que é conhecido como? Que é conhecido como FEM, né? Uma oferta que é uma vez por ano, né? Tem toda a propaganda que é feita para essa oferta. Não é uma vez por ano, não, Marco. Não, é a soma das ofertas missionárias. Isso, perdão, é a soma das ofertas missionárias, que eu estou me corrigindo aqui. Ele é chamado para servir um tempo integral e de uma carreira no campo missionário, né? Ou seja, um chamado para a vida. Ele é afirmado pela Igreja do Nazareno e tem experiência missionária anterior que servirá nessa designação global que ele vai executar. Tá bom? Ele onde seja necessário pelo mundo, né? Pelas regiões onde a Igreja do Nazareno está representada. Tá. Agora antes de seguir, a gente vai explicar um pouquinho na prática como aconteceu isso nas nossas vidas. Lembrando, quando eu fui enviado, e a Carol também, não existia esse modelo. Então a gente não consegue seguir exatamente esse modelo nas nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver que a nossa experiência, como experiência de muito missionário, foi usado também para realizar esse modelo de envio da Igreja do Nazaré. Então, por exemplo, eu vou compartilhar um pouquinho do meu e vocês vão pegar um pouquinho a minha experiência de como foi ser missionário patrocinado. Naquela época eles chamavam de voluntário, né, de missionário voluntário, mas hoje eles mudaram um pouquinho, é um missionário patrocinado. O que aconteceu? Basicamente, vou tentar deixar bem curto a história. Eu estava trabalhando na minha igreja local, trabalhando com o presidente de JNI local, e ajudava o meu pastor. O meu pastor, ele foi convidado pela Igreja do Nazareno para fazer um doutorado pela Igreja do Nazareno numa faculdade lá dos Estados Unidos. Desses momentos, ele ia viajar para alguns lugares. Os lugares, se eu não erro, seria Costa Rica e Equador. Ele foi 2 vezes para cada um, e nesse tempo que ele foi para Equador, ele conheceu um reitor, que era um missionário, Fernando Almeida. Esse missionário, no meio de uma conversa bem informal com o meu pastor, ele estava falando um pouquinho como era o trabalho do seminário lá no Equador. Ele falou, olha, estamos precisando de uma pessoa que tenha características administrativas, porque precisamos de gente
para servir aqui nessa área administrativa. O meu pastor, nessa conversa, ele lembrou de mim e falou, olha, eu tenho um jovem que está passando por uma crise através do chamado dele, descobrindo onde ele queria, onde ele precisa, onde Deus está chamando ele. Gostaria de aproximar ele do Senhor para trabalhar aqui no seminário, para ver se era o chamado da minha vida ou não. Então, foi uma conversa bem simples entre eles dois, só que aí a gente já vê, nessa conversa, a necessidade do campo missionário se apresentando, e a igreja local, através do meu pastor, dando resposta. Então, já existe essa comunicação. Quando o meu pastor volta, conversa comigo, nós levantamos parceiros dentro da igreja local para me sustentar. E, a princípio, era por 3 meses. E eu não tinha experiência nenhuma no campo. Eu tinha experiência daquilo que eu tinha estudado, na parte administrativa, mas eu não tinha experiência no campo. Então, o Fernando Almeida e o meu pastor continuaram a conversa e, janeiro de 2014, eu fui para ficar janeiro, fevereiro e março. Final de março eu estaria voltando. A partir desses 3 meses, Deus confirma no meu coração o meu chamado de continuar ali. Eu prorrogo o meu contrato por mais 3 meses. Em junho desse mesmo ano, 2014, eu assino o meu primeiro contrato como missionário para a Igreja do Nazareno, ainda como missionário voluntário naquela época, mas hoje missionário patrocinado, mas eu já era um missionário da Igreja do Nazareno. Então, existia todo um respaldo para viver ali. Então, existia uma necessidade no Equador e a igreja local estava dando resposta a essa necessidade. Então, e eu fui renovando e acabei ficando lá no Equador por 2 anos e meio como missionário, no termo agora, patrocinado. A sua função... Lucas? Oi? Pode falar, tô ouvindo. Tá. A sua função lá, qual era? O que você fazia? Então, essa é uma parte mais legal, porque quando eu cheguei lá, eu sempre trabalhei muito com jovens na minha igreja local. Então, quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia trabalhar também com jovens, porque era a necessidade, era a parte ministerial que acontecia na minha igreja local. Quando eu chego lá, existe uma conversa com o pastor Fernando, ele pergunta quais eram as minhas habilidades, eu falei que dava aula de matemática, física e química aqui, que era muito bom com números. Ele me coloca para fazer toda a contabilidade do seminário. Então, eu não tinha experiência com a contabilidade, nunca tinha trabalhado com contabilidade, mas ele mesmo, como próprio administrador, onde ele estudou, ele fez um mestrado em administração eclesiástica, ele me ensina. Então, olha só que legal, eu não tinha experiência nenhuma, ele me ensina, e hoje todo o ensinamento que ele me deu naquele tempo, como no Equador, no seminário, é o que eu tenho feito até hoje para a Igreja do Nazareno. Eu tenho desenvolvido toda a área de contabilidade, toda a área de finanças, porque simplesmente eu disse sim para uma nova experiência com aquilo que Deus estava me respaldando e confirmando na minha vida. Então, a partir do sim e querer aprender uma coisa nova para mim, que já tinha alguma aptidão, mas era novo, o conteúdo, eu uso a minha experiência ministerial de trabalhar com jovens para trabalhar num seminário que eram jovens seminaristas chegando lá para aprender do Evangelho. Então, eu tinha, vou tentar usar um termo aqui, eu tinha uma desculpa para ir, que era a necessidade do seminário, mas a minha experiência como trabalhar com jovens na minha igreja local me ajudou muito a como é que eu posso falar? Me localizar como seminário, criando amizades, vínculos, ajudando os seminaristas ali, fortalecendo eles, porque seminarista vive algumas crises, então conseguimos fazer boas amizades e conseguir, por essa determinação e essa vontade de servir a Cristo, conseguir ficar lá por quase 3 anos, né, 2 anos e meio, e eu me sinto muito feliz. Hoje eu vejo o Equador com um carinho muito grande. Muito respondi legal. a pergunta?
Eu tenho, acho que, uma observação, né? Às vezes as pessoas pensam que você ser missionário, você tem que ir para a rua, né? Pegar na rua para um povo diferente, mas às vezes é usar habilidade, né? Algum talento que você tem, até dentro de uma igreja, para ajudar a estruturá-la. Bem interessante. Ali a gente... outra coisa que acontece dentro do missionário patrocinado eu tive que ter... Eu falo para o seminário porque o seminário foi a necessidade que se apresentou. Mas em todo o tempo eu estive trabalhando numa igreja equatoriana, trabalhando na necessidade da igreja ali. Eu estive trabalhando por duas igrejas diferentes. A necessidade lá também era com jovens. Lá a JNI deles lá era normalmente era à tarde, 4:30 da tarde. Então a gente trabalhava muito forte com jovens e adolescentes também. Que foi a minha experiência, que eu já tinha... cheguei lá e falei, poxa, trabalhar com jovens eu já sei, eu já tenho um pouquinho de experiência. Então, de final de semana e também durante a semana, conversando com eles, saindo com eles, também saí. Eu lembro muitas vezes que eu viajei para outras cidades no Equador, me vestindo de palhaço, trabalhando com criança. Foi muito legal, mas lógico que isso a gente faz por querer servir e por querer compartilhar o evangelho. Mas a necessidade que me fez ir para lá não foi exatamente essa de compartilhar o evangelho nas ruas. Eu também fazia, também subi em ônibus para compartilhar, mas isso não foi uma coisa que era, Lucas, você precisa entrar em ônibus e compartilhar o evangelho. Não fiz isso. Não foi desse jeito que eu fui. Fui para trabalhar num seminário. Então, existem muitas áreas, muitas necessidades, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Tá bom? Bom, agora eu vou deixar com a Carol, que ela vai explicar um pouquinho como foi o processo dela, do chamado dela, de como ela viveu, e próximo do que seria o Seminário Global, lembrando sempre do Missionário Global, lembrando sempre que são características parecidas, mas a gente viveu um outro modelo. Então, tem algumas semelhanças, mas o processo foi um pouquinho diferente. Bom, no meu caso, eu posso vou colocar um pouquinho dessa questão do missionário global, que foi realmente o que aconteceu comigo. Primeira coisa que eu tinha certeza na vida, eu tinha um chamado missionário. Isso antes de qualquer processo, eu já tinha recebido esse chamado da parte de Deus, e eu sabia que ele tinha essa confirmação no meu coração que eu ia ser missionária. Sabendo disso, eu não era nazarena, eu entrei para a igreja do Nazareno e tive uma conversa com o meu pastor, na época, falando, eu tenho um chamado missionário, e eu estive um tempo estudando, né, fiz a minha faculdade de administração no Brasil, e estudei um pouco também de algumas matérias do seminário Nazareno, o ETED, né, que a gente chama, no Brasil, e eu, conversando com o meu pastor sobre essa questão, ele realmente viu essa questão do chamado, e ele falou assim, Carol, vamos orar, mas eu tenho uma ideia do que como você poderia explorar esse seu chamado missionário. E uma ideia seria você ir para um seminário de teologia, você já está estudando teologia com o ETED, você ir para a Argentina, que tem um seminário teológico, lá você vai aprender outro idioma, você vai estar em outra cultura, vai poder ter certeza se é isso que Deus tem para sua vida. Então, conversando com ele, oramos e Deus abriu as portas, eu fui para a Argentina para estudar no Seminário Teológico Nazareno do Cono Sur. E eu estudei teologia nesse seminário, e lá, por si só, já foi uma experiência transcultural para mim. Estive trabalhando em algumas igrejas, aprendendo tudo em espanhol, não sabia falar espanhol, aprendi lá. Mas assim, declarando a todos, porque no seminário as pessoas perguntam, qual que é o seu chamado? O meu chamado é missionário. E ao terminar, quase terminando o seminário em 2015, eu já estava nas últimas matérias e eu não sabia, né? Eu estava orando, pedindo uma direção de Deus, o que queria acontecer. E em paralelo a essa minha história, também tem a necessidade da igreja do Nazareno. Então, justamente quando eu estava terminando o seminário, a nossa igreja, como região América do Sul, estava começando um projeto que chama Vivendo a Grande Comissão. Era um projeto que envolvia igrejas da América do Sul,
e uma comunicação entre igrejas, né, tanto do Brasil quanto dos países hispanos, que a gente fala, com os Estados Unidos. E sabendo dessa necessidade, a igreja, né, a denominação, precisava de uma pessoa que fizesse a comunicação entre igrejas, que tivesse habilidades administrativas, habilidades interpessoais, que pudesse falar inglês, espanhol, português, se comunicar bem. E eu tinha o chamado, Deus já tinha colocado no meu coração. E foi aí que se uniu a necessidade, que havia uma necessidade específica, como a gente fala aqui para o missionário global, havia essa necessidade específica no campo, e eu podia suprir essa necessidade, obviamente, colocando Deus no caminho, né? Deus uniu essas duas, a necessidade e a minha vida, o meu chamado, e em 2015, no final de 2015, a igreja faz uma proposta para mim, para ser missionária da Igreja do Nazareno, que eu, muito feliz, confiando que Deus tinha respondido todas as minhas orações de todo o tempo, vejo a mão do Senhor, e aí assino esse contrato e sou missionária nazarena global, usando essa nomenclatura de agora, porque antes era a designação especial. Por 2 anos, antes a gente tá mesclando as duas, como o Lucas falou, as duas etapas, né, os 2 processos. Antigamente era designação especial, e era por 2 anos, foi o tempo do projeto, 2 anos. E daí aconteceram mais coisas. O meu contrato foi renovado, mas partindo desse princípio a gente chama de missionário global. Eu falei bem resumidamente, mas se tiver alguma pergunta, se não ficou claro, você pode perguntar, Verônica. Certo. Esse missionário global, igual vocês falaram antes, eles são sustentados, então, pelas ofertas do FEM. Exatamente. Isso. Não só os missionários, como também todo projeto, todos os projetos que a igreja entende que projetos de iniciativa de igrejas ou projetos que têm um viés missionário, esse FEM também é da onde todo o dinheiro sai. Então, vamos continuar aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um agora mais detalhado, aí depois fazer um comparativo para vocês verem a diferença entre um e outro, tá? Mais detalhado, né? De novo, falar a palavra. Bom, posso seguir? Opa! Se alguém quiser tirar uma foto dessas informações para ter, não tem problema nenhum. Aí tem as informações, as características do missionário patrocinado, tá bom? Então, diz, enviado pela igreja local que deve levantar, que deve ter ofertas do Fundo Evangelismo Mundial cumprindo as metas. Quer dizer, a igreja local, ela, para enviar um missionário, ela precisa estar ofertando no Fundo de Evangelismo Mundial, no FEM, que a gente chama. Então, igreja que não ajuda no FEM, é igreja que não pode, supostamente tem essa barreira para enviar um missionário. Então, a gente já entende assim, como uma igreja pode enviar missionário se ela própria não está ajudando a instituição ser missionária, né? Então, basicamente é um dos pré-requisitos que a gente fala, mas é só para manter a coerência da Igreja do Nazareno, que a igreja gosta de ser muito coerente nos seus passos. O segundo ponto do missionário ele é aprovado pelo distrito e pelo presidente GMNI do distrito. Então, a pessoa que quer sair para ser missionário, ela precisa ter esse vínculo tanto com o distrito, como a igreja local, como o presidente de GMNI do distrito. Então, precisa ter essa conversa, ele precisa apresentar, precisa dar fruto daquilo que ele tem vivido, do chamado dele. Também precisa participar da orientação transcultural de Missões Nazarenas, que antes era conhecido como COM e agora é conhecido como Projeto Explore. Então, ele precisa estar também participando. E aí, ser enviado pela Missões Nazarenas, que é a missão global, e desenvolver uma rede de suporte antes do envio, que é o que a gente está falando de ter seus patrocinadores, né? E concordar com esse mandato de 2 ou de máximo 4 anos, quer dizer, ele tem o top como ficar por 4 anos naquele lugar, ou com um contrato de 2 anos, depende da demanda na necessidade, então não é ele que decide, senão a necessidade para onde que ele vai, tá bom? E para onde ele vai, basicamente, mais um pouquinho a gente vai colocar
sobre a parte de colocação, de ele se colocar na necessidade da igreja, então mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Esses são, basicamente, algumas características do missionário que ele tem que cumprir como missionário patrocinado. Uhum. Certo, Lucas? Sim. Tenho algumas dúvidas nessa parte. Sim. Quando fala, né, de fundo de evangelização mundial, a gente está falando das ofertas especiais, né? Oferta Exatamente. de alabastro, de Páscoa, Uhum. Ações de graças. Isso, né? Exatamente. Voltando o slide anterior, Perdão. Calma aí, rapidinho. Quando fala aí da orientação transcultural das missões nazarenas, Uhum. Como que faz para participar? É um curso? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho quando que é feito esse projeto, que se chama... Agora, quando eles fizeram, lembrando que esse material é americano, foi feito lá em Kansas, então ele tem uma tradução, foi feita uma tradução. No tempo que eles fizeram a tradução, se chamava um campamento, porque a palavra veio de acampamento ou de conferência de orientação missionária. Hoje em dia a gente não usa mais essa sigla eles mudaram um pouquinho para se chamar Explore, que normalmente são eventos que vão aparecendo quando existe a necessidade de muitos missionários de irem para campo, eles fazem um Explore para preparar um pouquinho ter essa capacitação para poder ir, tá bom? Então, já vamos falar um pouquinho mais sobre ela na hora que eu vou contar um pouquinho como é o modelo de envio, onde o Explore aparece, onde você precisa fazer, quem vai te dar essa informação, como você vai participar. Então, aí um pouquinho mais para frente eu explico, tá bom? Tá ok. Mais alguma pergunta? Só isso mesmo. Tá, vamos passar aqui para a Carol explicar um pouquinho sobre o missionário global. Uhum. Bom, o missionário global, ele é atribuído globalmente onde é mais necessário pelas missões nazarenas. Compromisso a longo prazo, de 2 anos até a vida inteira, ministério prioritário ou serviço especializado, mínimo de 2 anos, então é um requerimento, né? Atende a requisitos no campo missionário, participa da orientação transcultural e completa o programa de treinamento de 3 meses. Também, essas duas partes desse projeto de treinamento a gente vai explicar de 3 meses. E lembrando, bom, mais um pouquinho mais para frente a gente vai explicar algumas etapas aqui, que está escrito, mas assim, a pessoa pode ir para o campo como missionário global por 2 anos, por 4 anos, por 6 anos, o tempo que ela tiver disposto, e onde houver a necessidade dele trabalhar, pode ser pela vida inteira também, sem problema nenhum. É onde aí o chamado dele está falando, ou a pessoa que a necessidade da igreja lá, ou ele preparou líderes, foi para um lugar e preparou líderes, a necessidade do missionário já não é mais tão importante, porque ele já preparou líderes semelhantes a Cristo para continuar ali. Então, aí vai continuar. Tudo depende, como está escrito, atende os requisitos do campo missionário. Tá bom? Tá ok. Próximo. Bom, agora a gente vai fazer um paralelo sobre as diferenças entre um e outro, basicamente. Bom, missionário patrocinado. Basicamente, a diferença entre um e outro. O missionário patrocinado, ele é sustentado pela comunidade local. Pode ser a igreja local, pode ser seus amigos, pode ser seus patrocinadores, seu distrito também, se quer aportar, pode aportar também, mas é basicamente pelo vínculo. E o global é principalmente sustentado pelo evangelismo mundial. Pelo FEM. Uhum. Bom, e aí o missionário patrocinado, ele serve num período máximo de 4 anos. Já o global, de 2 anos até toda a carreira, toda a vida, né? Bom, missionário patrocinado, ele não precisa ter experiência no campo anterior. Já o global é um ministério anterior, ou precisa ter um ministério anterior, ou experiência em um serviço especializado. Como o nosso sentido, quando fui para o Equador, eu não conhecia, me ensinaram, me instruíram lá. Já a Carol, quando ela foi participar, ela precisou saber
toda a instrução da parte administrativa lá. Eu, na área de contabilidade, eu não sabia nada. Então, basicamente, essa era a diferença. E aí sim, aquilo que eu tinha falado, capaz de se envolver em ministério de área. Então, eu, estando lá, eu acabei me envolvendo na igreja local, em alguma necessidade da JNI de lá. Então, acabei participando muito de discipulado também de muitos equatorianos. Já o global é designado pela igreja onde quer que for necessário. Tem uma diferença. Patrocinado, quando você vai como patrocinado, você, por exemplo, vamos citar um exemplo, vai para Argentina, trabalhar lá numa igreja em Rosário por 3 anos, você sabe disso. Já o missionário global, ele é onde for necessário. Então, é um comprometimento que você faz com Deus, com a igreja, de onde você for necessário. Então, no nosso caso, a gente, não sei se você quer falar sobre isso, mas a gente entendeu, nós éramos missionários na Argentina, em Buenos Aires, e havia uma necessidade no Peru, em Lima. Então, nós, como missionários globais, respondemos à necessidade porque somos com base no nosso chamado. Exatamente. Né? O chamado do Senhor e na compreensão do missionário global, que ele está para onde for necessário. E Lucas foi preencher uma necessidade específica em Lima, no Peru. Então, essa é um pouquinho da diferença. Entendido, mais ou menos? Podemos seguir? Sim, podemos seguir. Vamos lá. Ok. Se tiver mais alguma pergunta, tá. Aí, o modelo de envio. A gente falou um pouquinho sobre a diferença. Basicamente como eu vou como missionário patrocinado ou global, como é que eu faço quando eu estou lá? Qual é meu título, basicamente, ou a diferença? Só que para chegar até lá, a gente tem um modelo de envio. Então, esse é o sistema que a igreja fez, isso que eu acho muito legal. A igreja vendo a experiência de muitos missionários, como a gente compartilhou com vocês, e de várias outras pessoas, então ela fez esse modelo de envio missionário. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês conhecerem. Esse é o modelo de envio missionário. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí as 12 etapas, os 12 passos, bonitinho, e aí tá as 12 partes, exato. As 12 etapas da missão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de envio missionário. Amém? A gente começa primeiro pelo chamado. Então, um missionário ele não pode ir se ele não tiver bem claro o chamado dele, é dizer, tudo começa da parte de Deus. A igreja não pode enviar ninguém se não for um plano feito por Deus, que nasceu no coração de Deus, e a igreja só está para poder ajudar a construir uma estrutura e dar todo o respaldo que o missionário precisa para cumprir aquilo que Deus colocou no coração dele. Então, a primeira coisa, a pessoa precisa ter o chamado. E a segunda parte, aí a gente vai falar um pouquinho das etapas, só eu queria deixar muito claro. Esse processo, ele não é como é que eu posso falar? Ele não é uma sequência, então eu tenho que viver a etapa 1, depois a 2, depois a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Muitas vezes, você vai passar pelo segundo e ainda não vai ter o primeiro, você vai estar envolvido na igreja local, já dando frutos, e você ainda não vai sentir o chamado de Deus, porque Deus ainda está vivendo esse processo de confirmação, e talvez uma conversa com o teu pastor. Então, esse é um processo muito pessoal, só que a igreja já identifica as 12 etapas em todo mundo, quer dizer que você pode viver a etapa 2, 3 e 4, tudo ao mesmo tempo. Então, a gente vai poder explicar cada etapa, mas vocês vão vendo que tem etapas um pouco mais curtas, outras um pouco mais rápido, e você consegue ver 2, 3, 4 etapas ao mesmo tempo, tá bom? Então, primeiro, o chamado. A segunda, a aplicação. O que seria a aplicação? O candidato, ele precisa começar, tendo o chamado, ele começa a mostrar o interesse e a avisar os líderes dele. Então, ele tem uma conversa com o presidente de MNI da igreja local, dizendo, olha, senti o chamado
E o que eu faço a partir de agora? Então, a presidente de MNI, que seria o teu caso aí na igreja de Sorocaba, deve orientar dizendo, olha, vamos conversar com o teu pastor, você precisa demonstrar que tem esse chamado aqui na igreja, a gente quer te acompanhar de maneira especial para ver se é isso mesmo, se Deus está confirmando na sua vida, se não é só o primeiro amor batendo no coração, se você tem esse chamado para sair para transcultural, se não é uma coisa local, de ajudar a igreja, então aí começa um pouquinho a você começar a orientar também, envolvendo o distrito ali, que o distrito te conheça para também respaldar aquele teu chamado, e você pode se inscrever num site, já começando, depois que conversou com o pastor já deu o ok, dizendo, vamos seguir esse chamado, ou vamos viver essa etapa de ser enviado, você entra no site da Igreja do Nazareno. Eu vou mudar aqui para mostrar para vocês, eu não sei se eu consigo fazer isso daqui. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Vamos ver. Terminar a apresentação, vamos ver se vai aparecer aqui o site ou não. Quero apresentar outro. Isso. Eu acho que foi aqui, vamos lá. Aqui. Aí está compartilhando o site. Ok, vamos ver aqui se foi. Bom, aí eu entro no site da Igreja do Nazareno, onde é igrejanazarim.org, O-R-G. Então, quando você escreve Nazareno, em inglês.org, e você escreve send-me, que seria envia-me, você entra nessa parte aqui, onde está escrito Igreja no Nazareno, em português. Eu já selecionei português aqui do lado direito, não sei, lá em cima, do lado direito, está a parte onde você gostaria de ler o site em português. Tem outras também, se quiser ler em inglês, não tem problema nenhum. E quando você vem aqui, nessa parte onde está escrito Inicie sua viagem, você dá um clique aqui e você vai mais ou menos construir o seu perfil. Quem é você, o que você faz, suas características, vai preenchendo todo um formulário básico aqui, com 3 etapas, bem completinho, e a igreja vai ter todo esse respaldo para poder te ajudar. Então, essa é a primeira etapa que a gente pode fazer. Verônica, isso é responsabilidade sua, de alguém que conversar, você mostra o site e fala assim, escreve aí, pelo amor de Deus. E aí a igreja já começa a conhecer o perfil da pessoa, quem ela é, e trabalhar um pouquinho, tá bom? Legal. Nesse site, então vai ter algumas coisas sobre algumas características da pessoa, do que ela gosta de fazer, isso? Sim. Aqui vai ter toda uma etapa, todo um processo que ela vai passar também. Eu já preenchi o meu há muito tempo atrás, já não era esse site, era um outro site, um pouquinho mais velhinho. A Carol também preencheu esse outro site, um pouquinho mais velhinho também, mas a gente teve que subir também algumas recomendações de algumas pessoas que me conheciam, falando quem eu era, como eu era, pessoas que me davam o respaldo de quem eu era como pessoa. Acho que a Carol também teve que fazer a mesma coisa, ou não é? Sim. Então, vou cortar aqui e vamos voltar para lá. Então, esse é o primeiro site que a pessoa pode se inscrever para começar a receber informações aqui, tá bom? Tá certo. Lucas, uma pergunta. Claro. Hoje, um missionário pode atuar na sua área profissional? Claro. Quando ele... Então, vamos continuar. Vou voltar aqui no site, mas existem alguns projetos que existem a necessidade de pessoas que estarem no campo, como, por exemplo... médicos, enfermeiros... Exatamente. Pessoas... O que a gente tem hoje, você muito bem compartilhou no seu vídeo um pouquinho sobre a igreja, falando sobre máxima missão, sobre trabalho e testemunho. Isso basicamente são projetos missionários de curto prazo, quer dizer, não ficam 2 anos, não ficam 4 anos, mas são de curto prazo, onde as pessoas levantam seus próprios recursos, vão para um lugar diferente, transcultural, deixam dinheiro lá, os recursos que ela levantou para poder ajudar.
não só os recursos financeiros, mas também suas habilidades, como um médico, um dentista, onde vão para lá e começam a trabalhar na área, um eletricista, um construtor. A gente tem trabalho e testemunho que levanta a parede, uma pessoa simplesmente quer ir lá e levantar uma parede, ajudar a montar a igreja, uma construção também. Então, existe uma alta variedade, como a gente também, na área administrativa, também ajudando um pouquinho o que a gente tem feito ali no campo missionário. Então, existe área para tudo. Por isso que, assim, é uma etapa muito importante, você falar para a sua igreja, para a igreja, quais são as suas aptidões, suas fortalezas, aquilo que você é bom, aquilo que você gosta, seus talentos que Deus te deu de maneira individual, para que isso também Deus possa usar no campo missionário. Então, a igreja precisa saber dessas características que você tem essencial. Por exemplo, a gente tem um amigo nosso, missionário, que está lá no Chile hoje, que ele é formado em TI. Então, ele constrói site, aplicativo, tudo para a igreja no Nazareno. Agora está no Peru. Agora ele está no Peru, mas ele é chileno. Então, assim, temos pessoas de tudo quanto é tipo que a gente pode contar. Sim, a gente acredita também nessa parte do chamado, né? Quando Deus nos chama, Ele vai usar a gente integralmente no ministério. Não é só no evangelismo, porta a porta. Não, em cada qualidade, habilidade que a gente tem, Deus usa, e a glória sempre e a honra sempre vai para Ele. Então é algo assim maravilhoso que a nossa igreja permite nos ver como missionários dessa integralidade, né? Não de uma forma com um objetivo somente, mas você está cobrindo tantas áreas, né, com as suas habilidades, e é algo que eu me emociono muito na nossa igreja, que ela possibilita isso. Carol, nessa parte de missionário patrocinado ou global também, aí tem como fazer essa, tipo assim, como se fosse uma triagem, né, no site, para ver qual área talvez ela quer seguir, ou se não, procurar esses outros projetos que tem na Igreja do Nazareno, como a gente falou, Máxima Missão, Trabalho de Testemunho, isso? Isso, a Máxima Missão, Trabalho e Testemunho são ótimos, porque são o primeiro contato que a gente tem com missões, né? A pessoa, às vezes, pode acontecer, comigo aconteceu, eu tive o chamado missionário, mas eu não sabia nada, não tinha nenhum conhecimento. Às vezes Deus nos chama, mas a gente precisa ter a nossa parte, né? Que é se envolver. E é um ótimo envolvimento, porque você começa a ter contato, às vezes uma máxima missão, por exemplo, a gente visitou algumas igrejas que o pessoal falou, a gente foi para a Argentina, foi super legal, a gente fez um projeto lá. Então, essa pessoa que tem um chamado, Deus está nutrindo esse chamado com essas primeiras viagens, para chegar o momento dela poder dispensar 2 anos da sua vida no campo, que é um compromisso, né? Aí talvez essa primeira viagem como missionário patrocinado, de estar 2 anos longe da família, ali conhecendo pessoas novas, todo esse choque, enfim. São experiências que a gente precisa ter como missionário, para chegar ao ponto de você ver, realmente, é isso que eu tenho para mim, Deus está me chamando de uma maneira integral, eu vou dedicar minha vida, que aí já é um outro compromisso, né, a gente vê. Né? Sim. Não sei se eu expliquei. Legal, muito bom. Deu sim. Fizeram uma pergunta se tem como depois disponibilizar o slide que vocês estão utilizando? Eu acredito que sim, não vejo problema nenhum. Mas vou confirmar direitinho, mas eu acredito que não tem problema, não. Ok, então. Deve ter também no site da Igreja do Nazareno. A gente só confirma, mas qualquer coisa a gente já te manda para você. Né? Tá certo. Se for o caso, a gente coloca depois no nosso Facebook também, para terem acesso. Isso. Tá legal. Só para entender um pouquinho, Verônica, outros projetos, como a gente está falando de trabalho e testemunho, Máxima Missão, também são projetos evangelísticos de missões, mas tem pessoas que não querem ser missionários assim de carreira, como de viver no campo toda a sua vida, ou 2, 4 anos, mas conseguem disponibilizar suas férias ou algum tempo específico para isso também. Então, assim, não é menos, né, nem é mais, mas é aquilo que Deus quer fazer através da vida delas. E a gente louva a Deus por ter essas diferentes maneiras de fazer missões, com uma viagem a curto prazo, distribuindo a longo prazo, vivendo 2 anos, participando de algum projeto por 4 anos e depois voltando
para o seu país, continuando a viver. Então, existem essas diferentes maneiras muito importantes para a gente trabalhar. Isso que a gente glorifica a Deus pela igreja, que ela entende e disponibiliza muitas maneiras para a gente poder responder aquilo que Deus tem falado com a gente, um chamado, né? Então, a gente conhece missionários que ficam viajando e voltando para o país, levantando recursos, indo de novo, voltando de novo. Dentro de um ano, viaja 4 ou 5 vezes para lugares diferentes, ou a pessoa vai para ficar 2 anos. Tem, por exemplo, eu não sei se podemos pedir para o seu esposo compartilhar o vídeo de uma amiga nossa, que é brasileira, para compartilhar o vídeo da Thaís Ribeiro. Deixa eu só verificar aqui, só um minutinho, se a gente consegue compartilhar o vídeo da Thaís, só um minutinho. Não, se não tiver, não tem problema. E depois a gente pode colocar o link também no Facebook. Pode ser legal, porque a gente não vai conseguir estar transmitindo, como a gente teve que usar uma outra plataforma, a gente não vai conseguir. Mas a gente manda o link, então, nos comentários. Exatamente. Isso. Então, a Thaís, ela viveu basicamente o mesmo processo que eu como missionária voluntária. Ela é formada em contabilidade, trabalhando na área administrativa, e ela ficou, dentre esse tempo de patrocinado, 6 anos lá no Chile, e agora foi para a Argentina. Então, assim, são pessoas que vão vivendo o chamado de maneira diferente, dando resposta de maneira diferente. Voltando aqui, eu estava na etapa 2, agora vamos na etapa 3, que seria a parte de exploração. Então, a partir da JNI, da MNI, né, ele começa a presidente de MNI, como pastor local também, se for uma igreja muito grande, a gente sabe que o pastor tem muito mais compromissos, por isso que a responsabilidade é da MNI cuidar e trabalhar nessa preparação de toda informação para esse candidato a futuro missionário através do site. Quando você se inscreve no site, se eu não me engano, a partir de 3, 4 dias, você já recebe uma resposta da pessoa que é o missionário júnior, que é o nosso amigo brasileiro que fala português, então vocês podem conversar com ele em português também, e ele vai conversar com vocês e vai entender, vai ter um segmento com vocês de como é as etapas personalizado. Por exemplo, tem uma pessoa que fala assim, poxa, eu gostaria de servir como médico na África, eu gostaria de ir para lá. Então, ele vai mais ou menos começar a orientação, e essa já seria a etapa 4. Então, na parte de exploração é onde o presidente da MNI, juntamente com a liderança, o pastor, eles vão começar a desenvolver habilidades e preparar ele no serviço de algumas etapas específicas. Então, ele vai começar a explorar novos campos, entender um pouquinho mais. E, a partir da parte 4, ele vai começar a ter uma orientação. Nessa orientação, é a etapa que eu falei para vocês do Explore. Então, aí, nessa parte, o missionário, o futuro missionário, ele vai participar. A partir do convite do Júnior, eles vão estipular e oferecer um Explore para essas pessoas que querem ser missionários, que têm o chamado. Então, ele vai preparar um Explore especificamente para poder trabalhar e preparar essas pessoas. Então, a parte de orientação do Explore é tão importante quanto ela está na etapa. E aí, temos a etapa 5. A etapa 5 seria a parte de colocação do missionário. O que é? É a parte onde, a partir do momento que a igreja já conhece as suas habilidades, sua aptidão, ela vai começar, através da necessidade que existe na igreja no mundo, ela vai ver onde você se encaixa melhor. Se é na parte administrativa ou na área ministerial, e aí aquilo que Deus colocou na mão de vocês. Eu também vou tentar compartilhar, acho que mais para o final, um site que mostra já onde existem a necessidade das pessoas. Já existe, tem no site da Igreja do Nazareno uma parte onde mostra onde tem a necessidade da igreja. Vamos compartilhar agora, acho que dá tempo rapidinho. Vou compartilhar aqui. No próprio site mesmo, voltando aqui na parte onde aqui está escrito. Oportunidades de missões. Na parte do Send Me, onde estava inicie sua viagem, tem aqui do outro lado, na parte direita, oportunidade de missões. Você clica aqui na parte de mais, vamos ver se o computador vai ou não.
E aí você vai ver aqui onde existem toda a necessidade. Você consegue ter aqui em cima um pequeno filtro da onde você quer buscar. Você é solteiro, você é casado sem filhos, que é o nosso caso, casado com criança, quem você é, o período que você quer trabalhar, a região que existe e as habilidades que você tem. Então, no próprio site da Igreja do Nazareno já mostra um pouquinho onde tem a necessidade de cada lugar, o país ou a região que você pode ir. E, olha, tem aqui bastante, aqui tem pelo menos 111 posições ou necessidades que você pode ir ajudar. Olha só que legal. Então, no próprio site da Igreja do Nazareno, já tem o lugar que vocês podem buscar. Isso, mas aí só é importante falar o seguinte, que isso, você vê as posições aí, às vezes uma pessoa pode pensar, vou ver o que eu quero fazer aqui como missionário. Mas é importante o trabalho com a MNI e também, no caso, depois com a Missão Global, com o Júnior de Missões Globais, porque através disso vocês conseguem realmente ver uma colocação, né, não só de uma forma assim, uma forma, como eu posso falar, que não seja por gosto pessoal, mas através de um processo de oração, de aconselhamento, exatamente, que é importantíssimo para o seu bom desenvolvimento no campo missionário. Exatamente. É isso. E aí, a partir disso daí, a gente tem agora que seria a preparação missionária, que quer dizer que nessa parte da preparação missionária a gente tem os seminários entrando junto para ajudar, que seria, aqui no caso do Brasil, a gente tem o CFM, que seriam por um ano, você pode estudar, ou vai mais para frente, eu não sei se eu estou dando spoiler, mas o próprio CFM vai ser de maneira virtual, e se eu não me engano, por 3 meses. Se eu estiver dando alguma informação errada, eu espero que o Júnior, e Deus me perdoe, mas eu acredito que seja essa preparação. E também existe algum tipo de outra preparação, por exemplo, a língua, se você vai para um país diferente, você já a partir de agora começa, depois que você sabe para onde você vai, que é a parte de colocação, você começa a estudar língua. Aí que eu falo que as etapas são diferentes, porque, por exemplo, você vai para um lugar que fala inglês e você já sabe inglês, então essa etapa já pode pular. Como a Carol falou, ela foi primeiro para o seminário para depois ela entrar na área de missão. Então, ela já, mais ou menos, já tinha tomado algumas etapas antes. Então, basicamente, é isso daí. Então, etapa de preparação, normalmente pode durar 3 meses, menos ou mais, dependendo para onde você vai. E aí, a gente já tem metade do modelo da pizza já indo embora. Então, assim, etapas que você consegue ver que demoram um pouquinho mais, outras etapas um pouquinho menos, e aí a gente tem a parte da afirmação, onde... Certo. Lucas, nessa parte da preparação, sempre seria um seminário ou línguas? Isso? Não, necessariamente. Tudo depende, porque assim, todo o processo, a gente fala sobre essas 12 etapas, mas todo o processo ele vai ser muito personalizado pela necessidade e pela pessoa. Talvez a necessidade pode ser, o tempo de preparação pode ser 0, porque a pessoa já estava mais do que apta para ir. Então, assim, não, a partir do momento que ela já teve a orientação Explore, ela já estava pronta e essa etapa pode ser 0, nulo, ou pode demorar muito mais tempo. Então, esse trabalho, o Júnior, ele trabalha de maneira pessoal, então ele vai estabelecendo, vai caminhando com cada pessoa e ele vai vendo cada etapa a pessoa está e como ela vai se desenvolvendo. Então, é uma parte muito personalizada. Cada missionário vai passar por esses 12 etapas, 12 passos de maneira muito pessoal. E é como o Lucas disse, a preparação depende. Pode não necessitar nenhuma preparação, porque a pessoa já tem tudo o que ela precisa, ou ele precisa de estudar um idioma diferente, e isso vai demorar 1 ano para ele aprender, porque é um requerimento para ele ir para tal região. Então, é muito pessoal, né? Muito por perfil. Certo. O seminário, se eu não me engano, tem 2 etapas. A primeira parte é 100% online, que, se eu não me engano, vai durar 1 ano. E depois tem como para você continuar, né? Aí tem a parte presencial. Isso. Também no congresso, no seminário.
Só que eu já estou dando um spoiler que isso daí vai mudar, tá? Então, na parte de missão global, eles vão fazer um pouquinho diferente. Eles já estão trabalhando para fazer um pouquinho diferente. Então, inclusive hoje a gente conheceu até os alunos do CFM quando a gente esteve em Campinas, e foi exatamente assim que você compartilhou. Tanto é que eles saíram agora, alguns foram para o Nordeste para continuar o trabalho. Pessoas lindas, onde a gente viu a mão de Deus ali. Eu fiquei muito feliz e emocionado de conhecer cada um deles. Não quero começar a falar nomes aqui, que eu vou esquecer alguém, certeza. Mas pessoas muito legais, e a gente vê o comprometimento que eles têm com Deus. Bom, depois a parte de preparação, a gente tem a parte de afirmação, que é onde a igreja começa a preparar o culto de envio pela igreja local, também pelo seu distrito. Então, aí eles vão fazer toda uma preparação para que o missionário ele já possa ir. Então, olha só que bacana, a gente está na etapa 6, mas a partir da etapa 7, o missionário ele já tem o culto de envio. Então, assim, aí já temos a 8ª parte, onde os líderes estão indo para lá. Lógico que nessa parte, a gente volta um pouquinho na etapa 5, na parte de colocação, existe toda uma conversa para a necessidade do campo receber esse missionário. Então, tudo isso é definido. Então, eles vão conversando como é que vai ser, quanto tempo vai ser de duração, então tudo isso, mas olha só que bacana, já na etapa 7 e 8, a pessoa já é visto como um missionário que ainda não foi, mas está por ir. Então, tem 12 etapas, mas a partir da 7ª, da 8ª, ele já é considerado, já está considerando um missionário. A gente tem um irmão nosso, um brasileiro, que eu amo de paixão, ele já está pronto para ir para o Equador, mas através desse coronavírus ele ainda não conseguiu ir, que é o nosso amigo Felipe Fulaneto, junto com a esposa dele, Jéssica, que eles estão todos na preparação, continuam trabalhando. O Felipe é um cara que eu acho que ele não para de trabalhar nunca, é uma pessoa apaixonada pelo que ele faz na área de ensino, também na área de missões, e ele ia para o Equador. Infelizmente, por causa do corona, ele não conseguiu, teve que postergar por uma regra da Igreja do Nazareno de não enviar mais pessoas, não deixar mais viajar as pessoas. Então, ele está nessa parte de transição. Por enquanto, esperando que as partes possam, para que ele possa ir para o Equador e desenvolver seu ministério como missionário. Então, já na etapa 8. Olha só que legal. Então, temos 12 etapas, mas já na etapa, assim, né? Quase na metade, um pouquinho mais da metade, você já está indo como missionário. De novo, não importa se é missionário global, se é missionário patrocinário, você vai passando por essas mesmas etapas. Tá bom? Perguntas? Não, acho que é isso mesmo. Tá, e aí a gente vai andar um pouquinho mais rápido, porque aí já são etapas do próprio missionário no campo missionário. Então, tem a parte de serviço, onde ele vai trabalhar, vai estar realizando o serviço dele, e aí a Igreja do Nazareno vai oferecer algumas orientações, alguns privilégios, podemos dizer, como o cuidado da pessoa, um plano de saúde para onde ela vai trabalhar. Então, toda uma etapa aí na parte de serviço, e aí onde o missionário precisa trabalhar muito forte com o seu presidente de MNI para manter o contato, e aí temos na etapa 10 o giro missionário, que é o que a gente veio fazer depois de 2 anos no campo missionário. A gente volta para o Brasil, e a gente pode ficar 3 meses como giro missionário. Aqui a gente tem um pouquinho de diferença. O giro missionário acontece mais com missão global. Como missionário global, ele tem 3 meses para voltar aqui, ou 1 mês e meio, depende de algumas situações, mas ele a cada tanto tempo precisa voltar para o seu país, voltar para o seu distrito para compartilhar. Um missionário patrocinado, ele não tem o giro missionário, mas ele pode voltar para o seu país para continuar fazendo esses contatos com o seu distrito, com sua igreja local, e ele é convidado a fazer isso. Então, existe esse cuidado também para ele continuar conectado, não só com a igreja local, mas também com seus patrocinadores. Continuar levantando os recursos. E aí temos o comissionamento, que é quando a igreja comissiona você.
Um missionário já global. Reconhecido. É um reconhecimento, um culto de reconhecimento, que geralmente acontece em Kansas City. Sim. E aí a gente tem a última etapa, que seria o retorno, que seria quando você termina o seu contrato, que aí a MNI local da sua igreja começa a fazer todo o contato de trazer um missionário para compartilhar sua experiência, para incentivar novos jovens ou novas pessoas a estarem participando. Então, um contato de avaliação também de como foi, de como teve esse tempo lá. Então, existe todo esse tempo. Esse praticamente são os 12 passos do modelo. Acredito que, basicamente, a gente já passou muito do tempo. Uhum. Eu não sei como é que você tá, Verônica, desculpa, eu falo muito. E Teixe juntou aí 3 pessoas que falam bastante. Esse modelo de envio serve tanto para o missionário patrocinado quanto o global. Exatamente. Okay. Não importa a diferença, eles vão passar por esse mesmo modelo. Lógico que, de novo, não é porque ele é patrocinado ou global que ele vai ter algumas coisas específicas, senão pela aptidão, pela necessidade do campo. Então, vai existir alguma diferença entre eles, mas não é por causa disso. É por causa da pessoa, por causa da sua característica, pela necessidade também. Às vezes o cara ele responde a Deus e 6 meses depois ele está saindo. O meu caso foi assim. Eu tive a conversa com o meu pastor quando ele me convidou, final de outubro, janeiro eu já estava indo. Então eu tive quase 2 meses para arrumar tudo. Então imagina, tirar passaporte, eu tive que tirar RG, passaporte, eu tive que levantar dinheiro, porque não é um sonho que eu falei, não, eu vou ser missionário. Não. Eu tive que levantar dinheiro nesse tempo, levantei parceiro, e a princípio era só 3 meses. Então, graças a Deus, a mão de Deus veio dando resposta e a gente foi respondendo do mesmo jeito que a Carol viveu também o seu tempo de ir para... de envio. De envio lá para a Argentina, e como ela batalhou para estar lá durante 2 anos, chegando num país que não conhecia ninguém, né, cara? Então, tem a etapa também de... adaptação, uma cultura, e tudo isso é importante porque algumas conversas que a gente tem com algumas pessoas, até eu mesmo, eu falava, não, vou ser missionária. E quando você chega, por isso é tão importante você ter experiências de viagem a curto prazo, ou até missionário patrocinado mesmo, porque você pode ver realmente, Deus, é isso que eu tenho, eu sou resiliente, o Senhor me chamou, mas eu vou permanecer, porque é realmente uma situação diferente, você está em outro país, outra cultura, e ministrando, né? Então é muito importante, eu acredito, frisar essa questão. Sim, quando a pessoa quer ir a curto prazo, aí teria que entrar para esses outros projetos, né? Não necessariamente. Pode ser missionário patrocinado? Pode, não tem problema nenhum. Tem algum período mínimo? Sim. Ela pode falar assim, olha, eu gostaria de realizar um projeto por 3 meses, ou por 6 meses. Existe essa conversa sem problema nenhum, através com o Júnior. Fala-se sobre cada 2 anos ou cada 4 anos para um missionário patrocinado. Pode também, por exemplo, a Thaís ou a minha parte também, eu fiquei mais tempo como patrocinado do que 2 ou 4 anos, então existe de novo, é tudo muito personalizado, existe uma conversa que a pessoa vai ter com o Júnior, que o Júnior vai explicar e vai ver a necessidade. Não adianta a pessoa virar e falar assim, no meu caso, preciso levantar uma igreja, uma construção de uma igreja. Não adianta eu ficar levantando a igreja por 2 anos. Não faz sentido nenhum. Então, para levantar uma igreja, eu posso levantar num período de 6 meses. Estou falando de construção e estrutura. Então, quanto mais curto, melhor. Eu preciso levantar líderes para a igreja. Bom, aí a gente precisa discipular. Então, existe uma necessidade. Só que tudo depende. Aí você pode entrar. Isso que eu gosto muito. Quando vocês escreverem, entrarem no site, no Send Me,
e mandarem um e-mail, vocês vão receber uma resposta do Júnior, e aí vocês vão conversar e vão adaptar tudo que ele pode, tudo que vai acontecer, ele vai explicar de maneira plena e vai explicar toda a necessidade, se existe a necessidade de um projeto por 3 meses para essa pessoa, talvez para essa pessoa não, para uma outra sim, para 3 meses. Por exemplo, uma pessoa que quer aproveitar umas férias do trabalho, né? Aí pode se cadastrar nesse site, se cadastra nesse site e aí é direcionado. Sim, lembrando que não é simplesmente, tenho vontade, vou doar minhas férias, vou ir para lá por 3 meses. Existe todo um preparo. Eu tenho que conversar com o meu pastor ele vai respaldar o meu chamado, eu vou conversar com o presidente do MNI, ele vai ver aquilo que eu tenho vivido. Então, assim, diferente. Se a pessoa entende que é o chamado missionário dela doar 3 meses, a cada 1 ano, o cara vai doar 3 meses para fazer isso, amém. Se são projetos só de viagem, aí existem outras etapas missionárias, que seria máxima missão, que seria trabalho e testemunho. Então, trabalho e testemunho é um ótimo exemplo, Verônica, porque às vezes a pessoa realmente não sabe se tem um chamado missionário ou, eu tenho 2 semanas que eu gostaria de doar para o Senhor. Trabalho e testemunho é uma ótima ferramenta que a pessoa pode viajar, ou até viagens missionárias do distrito mesmo. Sim. Às vezes o distrito elabora alguma viagem para o Amazonas ou internacional, são formas da pessoa poder ter essa experiência, né? Aí quando a gente fala desse sistema de envio, a gente frisa muito que é uma pessoa que está lá explorando um chamado específico, não específico, mas um chamado transcultural, exato. Uma pessoa que teve essas etapas do chamado, ela conversou com o pastor e teve essas etapas da vida, né? Só para aclarar também, assim, existe uma coisa boa agora no nosso distrito, que a gente tem aqui o coordenador de trabalho e testemunho do Brasil no nosso distrito, no Distrito Paulistano, que é o Lucas. Então, assim, a gente tem um contato próximo dele. Então, através, se vocês quiserem escrever para o pastor Matheus Ramos, o nosso superintendente distrital, e pedir o contato do Lucas, e de alguma maneira escrever para ele como é que eu posso facilitar, eu gostaria de trabalhar no projeto Trabalho e Testemunho, acho que vai ter toda a orientação, não só de uma pessoa, mas também da igreja se envolver. Então, existe todo esse processo e essa etapa. E aí vai ser bem bacana. Então, espero ter deixado bem claro a etapa de envio, como que existem essas 2 maneiras de ser missionário patrocinado e missionário global. Existem o modelo de envio, que segue essas 2 etapas, mas você vai passando, e a gente gostaria de deixar bem claro que, a partir do momento que você tem o respaldo da igreja local do distrito, você escreve para o nosso pastor, o brasileiro pastor Júnior, e ele vai estar orientando através da pessoa que você é, aquilo que Deus quer fazer, e a igreja vai dar toda uma estrutura, ou vai poder apresentar uma estrutura para poder ajudar vocês. Amém? Eu não sei se tem mais. A Verônica cortou. Acho que cortou aqui deles. Se você quiser mostrar a foto do Júnior. Verdade. Então, vou mostrar aqui. No nosso site também... Mostre pelo site, eu acho melhor. Então, pelo site, eu vou mostrar aqui também. Isso, Pelo site, se você vir aqui, eu vou até voltar aqui para tentar mostrar. Se você entrar no site da Igreja do Nazareno, vou entrar na página principal. Se a internet ajudar um pouquinho, a gente entra na nazareno.org, a gente entra aqui na parte de menu, que nós fazemos, missões, e aqui está, perfis missionários. Você clicando aqui, você vai conhecer, torne-se um missionário, onde a gente mostrou. Se você quiser também, se você quer convidar um missionário para a sua igreja, também está aqui, mas se você clica em perfis missionários, você vai exatamente nessa página aqui, onde vai mostrar todos os missionários que tem em todas as regiões. Eu já fiz um filtro para mostrar os nossos missionários que a gente tem na América do Sul,
Oi, Verônica. Cortou. Então, a gente vai ter aqui na América do Sul e a gente vai conhecer um pouquinho os nossos missionários. Eu não sei se está mostrando aí. Então, aqui a gente tem a Nayara, brasileira, que acabou de chegar, conseguiu ir para o Equador antes da pandemia. Antes da pandemia, ela conseguiu fugir aqui. E temos outros missionários brasileiros e não brasileiros que estão por aqui. Eu acredito que só porque eu quero mostrar não tem a gente. Aqui, nós aqui, nosso perfil aqui. E eu gostaria de apresentar para vocês o Júnior, que é o missionário que está lá na Colômbia, que ele, através dele, que fez toda uma preparação, conversou comigo, apresentando se tem alguma... Ele que me passou todo o material, então o material não é meu, eu não preparei, o material é dele, ele me capacitou para poder falar um pouquinho para vocês o que é Missão Global. Lógico que tem muito mais assunto, eu só estou dando uma maneira de apresentar. Então ele, as filhas dele, a esposa dele é Jaci, e aqui está um pouquinho da história. Aqui vocês conseguem convidar ele, escrever um e-mail para ele, e se quiser doar também direto para ele, vocês clicam aqui, a própria página do site vai mostrar um pouquinho. Eu não sei se aqui vai ter o e-mail dele, mas o e-mail dele eu sei que eu posso compartilhar. Então, se a Verônica quiser, depois manda para mim, eu mando o e-mail, pede para mim, eu mando o e-mail dele para vocês estarem escrevendo um pouquinho, tirando dúvidas, mas a partir do momento que querem viver toda a parte missionária, vocês podem entrar no nazareno.org, send-me, e aí vai estar toda a informação, todo o registro, e ali vocês já vão começar a ter o contato com o missionário Júnior. Amém? Amém. Alô. Verônica? Verônica nos escuta. Aí, ela tem. Não sei. Aí. Ela não escuta a gente. Ou ela escuta e aí não, a gente não escuta. Falar. Ela escuta. Então tá bom. A gente gostaria também de convidar vocês a fazer uma oração. Podemos fazer uma oração para terminar? Ok, vamos fazer uma oração para terminar. Ok, vamos fazer uma oração para terminar. E a gente também gostaria de agradecer mais uma vez a igreja por estar aberta esse espaço para nós, para poder compartilhar um pouquinho aquilo que a Igreja do Nazareno tem feito, vem fazendo para cada um aqui. E vou pedir para minha esposa querida estar orando e convidar você que sente o chamado, como a gente passou por esse processo de chamado. Se quiser, a gente tem o contato, nosso contato está na mão da Verônica. Se quiser conversar com a gente um pouquinho mais, lógico que a igreja dá toda uma estrutura sem problema nenhum, mas a gente gostaria de falar com vocês. Tá sem vídeo. Amém. Tá me ouvindo? Sim. Agora sim. Agora sim. Tem mais pergunta, Verônica? Amém. Muito obrigada, viu, gente, por todo o carinho de vocês, por terem topado, né, participar dessa live, essa série Linha de Frente, né? Igual como comentei no início, essa série, né, é realmente para preparar, né, as pessoas e para orientar aqueles que querem levar a salvação, né? Que querem seguir o chamado, né? Querem obedecer a ordem da grande comissão, né? Que é a gente fazer discípulos, né? Então, eu acredito, assim, que a gente pode fazer a diferença onde quer que a gente esteja, né? E tem pessoas que têm um chamado de ir, né? E se tem esse chamado, procurar, orar, né? Igual vocês comentaram, buscar de Deus, né? Igual aconteceu de vocês, para que eles possam ser usados, né? Seja com os dons deles, seja na área deles também, na obra do Senhor. Amém. Amém? Amém. Vamos orar, então. Tem alguma pergunta, Verônica? Aqui? Mais alguma pergunta, gente? Aí nos comentários, tem mais alguém que quer tirar alguma dúvida? Se vocês tiverem, aproveita esse momento já
Manda mensagem aí nos comentários. Uhum. Isso. Mais alguma? Acho que a gente pode orar, então. Tá bom. Então, vamos entrar em oração. Amém. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo junto, Senhor. Nós te agradecemos porque tu és um Deus que nos chama, é um Deus da missão, que nos usa como humilde servo, Senhor, nesse seu projeto de alcançar o mundo. Então, que todas as pessoas possam ouvir a salvação mediante o teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos chamas e porque, Senhor, o Senhor nos sustenta. Amém. E nós te agradecemos porque podemos contar, Senhor, com essa estrutura da Igreja do Nazareno, Pai, para levar esse chamado às nações, Senhor, Amém. para que outros povos conheçam de Ti, possam, Senhor, ser impactados por uma vida semelhante a Ti, Senhor. É isso que o Senhor nos chama. Então, nesse momento, Senhor, nós trazemos em oração essas pessoas que nos estão ouvindo, Senhor, talvez essa pessoa já teve um chamado, Senhor, já falou com ela, já colocou essa semente, Senhor. Nós oramos, Pai querido, que o Senhor possa guiá-la, Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria, entendimento, Senhor, para que elas possam trilhar esse caminho, Senhor Deus. Ah, Pai querido, tira todo o medo, Senhor. Tira, Senhor Deus, todas as dúvidas, Senhor. Vem prover, Senhor, porque o Senhor não é um Deus que nos envia, Senhor, mas sem cuidado, mas o Senhor provê. Tu é um Deus que provê ajuda econômica, Senhor, provê, Senhor, a ajuda espiritual, Senhor, os recursos para irmos, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Senhor, e colocamos essas vidas em tuas mãos, Senhor. Eu não conheço, não sei quem está ouvindo, mas, Senhor, tu sabes. Amém. E, Senhor, que o Senhor possa cumprir o seu propósito na vida deles, Senhor. Que o Senhor possa levá-los, Senhor, a tantos continentes que precisam, Senhor, de pessoas apaixonadas por Ti. Precisam, Senhor, não importa o tipo de serviço, mas sim a disposição do coração, Senhor, de Te servir e de estar ali, Senhor, compartilhando uma vida com Cristo, Senhor. Nós te agradecemos. Senhor, faz a tua vontade em nossas vidas. Em teu nome oramos, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Bênção, né, gente? Acho que foi um momento muito proveitoso. Acho que quem tinha algumas dúvidas, já dá para ter um norte. Amém? Amém. E eu lembrei de uma pergunta. Tem algum valor que precisa ser dado na hora que vai enviar um missionário? Então, Verônica, isso vai depender muito aonde o missionário vai. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Até do nosso distrito, tem uma moça que chama Dandara, que ela foi para o Timor-Leste, né? Isso. Então, pensa a distância, a passagem, os gastos, que depende de cada país. Países como na Europa, por exemplo, podem ter um gasto maior, e isso vai depender. E o bom da Igreja do Nazareno é que eles vão explicar, esse candidato vai precisar levantar tanto para o lugar que ele está indo. Entendeu? Tem tudo explicadinho, e é uma das coisas que realmente eu vejo muita diferença, né? Comparado à Igreja do Nazareno, tem ali tudo correto para o missionário não ficar desatendido. Sim. Mesmo que ele seja patrocinado, que ele esteja levantando os seus cursos, seus fundos, ele não vai estar desatendido, não vai ser deixado ali com necessidades, exatamente. Entendeu? É sempre por isso que a gente fala, sempre a igreja local ou o distrito, mas também entra a estrutura de Kansas, né, para poder... A estrutura global, né? A estrutura global, eu falo Kansas, mas é global. É porque lá está o centro de ministério do global. Para dar toda uma estrutura, um respaldo do que está acontecendo. Então, a gente tem portas abertas e viés para escrever e falar. Eu dou um exemplo meu, assim, quando eu fui para o Equador, eu tive lá, eu vou abrir meu coração aqui e falar, quando eu fui para lá, para o Equador, lá tem um seminário, então já tinham casas aptas para receber pessoas como seminaristas, então eu fiquei num quarto, doaram um quarto para mim de um seminarista, então eu fiquei num quarto parecido com o deles, me deram também, como o seminário tinha naquele tempo, como é que fala... quando estuda lá dentro, né, um interno, né, um internato lá, então eu tinha café da manhã, almoço e janta também, o seminário dessa maneira pôde aportar, então a partir disso, o dinheiro que eu precisava era bem pouco, bem próximo, então eu tinha que levantar os recursos para ir voltar,
a passagem para ir para o Equador e voltar sempre quando era necessário, e basicamente eu fiz um levantamento acho que nos 3 primeiros meses eu estava levando basicamente $100 para poder viver. Então, assim, não é uma quantidade muito grande. Mas já faz um tempinho. Mas foi um tempo. Já faz uns 5 anos atrás. A economia do Equador era diferente da do Brasil. Então, por exemplo, eu lembro que eu almoçava lá um prato por $2. Então, imagina, $2 o almoço, $2 a janta. Então, assim, eu lembro que quando eu pagava muito caro, o McDonald's era $5. Agora, naquele tempo, o dólar estava 2 e alguma coisa. Aqui agora está 5. Então, já o preço subiu para caramba. Mas em 2014 o dólar não tinha chegado a 3, eu estava bem próximo dos 3, então era muito mais barato. Então eu com $100 eu conseguia viver razoavelmente bem, conseguia ter. A partir do momento que eu tive que estabelecer mais tempo lá, ficando mais um ano, então aí levanta-se alguns gastos mais, porque eu tive que comprar coisas para fazer comida, então... tudo depende do tempo que você vai ficar. No local, como está a economia, tudo isso. E o missionário global, igual vocês falaram, né? Ele tem um convênio, ele é 100% para a obra, né? Nesse caso, recebe uma ajuda também? Uma ajuda de custo? Para o global, sim. Também a Igreja do Nazareno dá toda a estrutura que ele precisa para ir para lá, como patrocinado também. Então, por exemplo... É importante falar que o patrocinado também... Também. Tá. Se a igreja tem lugar, por exemplo, temos uma casa para receber, então, pelo próprio patrocinado, por exemplo, a gente tem um amigo nosso que chegou no Peru antes da pandemia, que tem uma casa lá, ele é patrocinado, mas a igreja ofereceu uma casa para ele lá, para ficar em Chiclayo. Então, no primeiro ano, ele não vai ter que pagar nada, porque tá essa casa. A partir do segundo ano, acho que ele tem que pagar um aluguel de 50%, alguma coisa assim, até no terceiro ano, que aí ele tem que pagar. Assim, e com esse pagamento é levantar os recursos, tá? Não é que vai sair exatamente da pessoa, ela vai levantar parceiros, enfim, para isso. Exatamente. Então, tudo depende da necessidade. Por exemplo, se a igreja tem uma estrutura para receber, igreja local, ou distrito, ou alguma coisa que for necessária. Então, sempre existem os dois lados. Ok? Patrocinado, recebe alguma ajuda então, pela Nazareno, sem ser os que financiam, né? Pessoas, amigos. Então, dinheiro específico, não. Aí ele precisa... Mas essas ajudas, às vezes, pode acontecer. Um convênio, se não me engano. Tem algumas... É que, assim, eu não posso falar com tanta propriedade, porque a gente teve algumas mudanças. Exatamente. Mas uma estrutura é preparada para ele. Então, é muito mais fácil enviarem um missionário patrocinado para um lugar que ele não tem que pagar um aluguel, que já tem uma casa lá que vai recebê-lo. Que é muito mais fácil preparar um lugar. Ou até, não sei, um convênio médico. Assim, uma estrutura mínima para que ele possa estar servindo lá. Não é que a pessoa vai e vai ficar desatendida, como eu falei. Então, assim, tudo depende de onde a pessoa vai. Se ela vai fazer um trabalho pioneiro, sim, provavelmente ela vai ter que levantar muito mais recurso. Mas se ela já vai para algum lugar que a Igreja do Nazareno está, então provavelmente os recursos não vão ser tão fortes. Vai precisar levantar de igual maneira, mas não tão fortes. Eu falo assim, lá no seminário, quando eu fui para lá, uma das coisas que eles me ajudaram foi exatamente nisso. Então, eu consegui deixar mais barato. Mas, por exemplo, tinha o valor do visto também, que a gente normalmente não pensa. Então, eu tinha que pagar um visto, eu tinha que ser pago um visto religioso. Lá no Equador, o visto religioso só se dá por 1 ano, então é o valor que precisa ser calculado também. Normalmente, esse levantamento de fundos, quem dá normalmente é a missão que está recebendo, dizendo, olha, você precisa levantar tanto, e aí, por tanto tempo. E aí é onde, na minha perspectiva, como trabalho do setor financeiro, é onde Deus mais mostra a mão dele, que a gente só precisa depender dele, que os recursos vão vir, a gente nunca sabe de onde, pode ser do FEM, pode ser da igreja local, pode ser de gente que a gente nem conhece. Eu tenho um amigo meu que hoje ele nos ajuda, colabora com a gente com oferta mensalmente, e ele nem da Igreja do Nazareno é. Então, a gente não sabe de onde vem.
Então, e ele ajuda porque ele sabe, conhece o meu coração, conhece o coração da Carol, aquilo que a gente tem feito na obra, e ele é uma pessoa que simplesmente levantou e falou assim, eu quero patrocinar vocês. E graças a Deus ele tem feito de maneira... Bênção, né? Então, acho que assim, o primeiro a gente tem que ter o coração disposto, né? Como a Carol disse. E o restante assim, Deus vai direcionando. Isso, e é importante, se tem um jeito de finalizar, uma coisa que já me falaram, o que sustenta você é o chamado que Deus fez na sua vida. E quem sustenta é Deus. Deus te chama e ele provê, né? Porque realmente são tantas dificuldades, é uma vida incerta, a gente não tem muita certeza. E aí eu estava confiar, né, nele, através do dizer sim para o nosso chamado. Eu acho que a Maili falava isso para mim, né? Quem chama paga a conta, né? Então, se Deus chamou, ele paga. Da onde vem os recursos, não importa. Trabalho dele, ele faz, ele levanta as pessoas, lógico, que a gente precisa se disponibilizar também, mas quem chama paga a conta. Se a gente chama alguém para ir jantar, a gente paga a conta. Então, se Deus chamou, ele paga a conta. E a gente só tem que depender dele, e as coisas, e portas vão ser abertas no tempo dele, no momento dele, com os recursos dele, e vale mais que isso. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Carol, Lucas, cada um que participou da live, que acompanhou a gente até agora. A gente falou um pouquinho a mais, mas acho que valeu super a pena. Desculpa ter falado tanto, mas... Imagina. Então, essa foi a nossa primeira série da linha de frente. Teremos a próxima em julho, certo? Vai ser bem no comecinho do mês. Vamos postar nas nossas redes sociais mais informações. Mas fiquem ligados que teremos um convidado também especial. Assim como o Lucas e a Carol são muito queridos aqui pra gente, a gente vai ter um convidado especial. Amém, então não percam, ficam ligadinhos. E essa série é para realmente preparar, tirar todas as dúvidas, orientar. Você que tem o chamado, você que deseja, né, servir com seus dons e talentos a Deus. Amém? Amém. Gente, amém. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. O slide a gente vê, então. Se conseguir, a gente coloca no nosso Facebook. E a gente encerra aqui, então. Deus abençoe a todos que estão assistindo aí a live. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, gente. Deus abençoe, uma ótima noite para vocês.